Axé, meu povo! Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição, mais um programa aqui da Hora da Umbanda, aqui na Rede Multi TV, a rede que mais cresce junto com você. Hoje o nosso programa está recheado aqui de convidados, né? Tem o Casqueiro Polêmico aqui hoje com a gente, né? Conhecido como Pai Preto. Temos também o Pai Alex Jogum, que você já conhece, que já veio aqui no nosso programa, né? Conversou com a gente. Boa noite a todos, um saravá de axé. E minha mãe Cassiano e meu pai Nego Chico proteja aí quem esteja assistindo e quem vai assistir também, né? Assim seja, axé, meu pai. E também recebemos aqui ele diretamente de Sobral, o pai Thomas Musifim, que também já esteve aqui conosco, não foi, pai? Conversando um pouco sobre a Quimbanda, e veio falar aqui um pouco, defendendo esse seu lado da Quimbanda, não é isso? Com certeza, né? Desmistificando muita coisa. Boa noite a todos, boa noite aos fraternos irmãos aqui, né? Vamos ter essa conversa legal e vai ser muito bom. E hoje o nosso programa ele vem com um tema voltado um pouco para a intolerância religiosa, né? Que é um tema que está bastante fixado nesses dias de hoje. Inclusive, vou pedir até a produção para colocar a imagem do movimento que terá no dia 15 de novembro aqui em Fortaleza, em prol da intolerância religiosa, que vai acontecer ali na Praça dos Leões, né? Às 14 horas, que é o grande movimento em prol da chamada contra a intolerância religiosa. Essa intolerância que hoje ela aprofunda muito e que atinge principalmente a nossa religião da Umbanda, né? E com esses grandes homens que estão aqui presentes hoje, principalmente o pai Alex Jogum, ele que foi um dos grandes responsáveis pela delegacia religiosa aqui dentro de Fortaleza, né, pai? Responsável é pesado, né? Um dos que teve a ideia junto com o irmão Bernardo, aonde eu vou sempre falo, né? Que ele também tem um programa. A gente ali numa conversa, para não me prolongar muito, tivemos uma ideia aonde o presidente, na época, que ainda é agora, Renato Roseno, ouviu, abraçou a ideia, colocou para frente e chegou no Ceará a delegacia através dessa reunião, né? A pauta era outra, mas a gente trouxe uma pauta voltada à necessidade espiritual de todo mundo e aí foi aprovado e a gente agradece. Foi idealizado, né, pai? Foi idealizado. Abraçaram, já tinha no Brasil, faltava no Ceará, e aí a gente teve, naquele momento, ele nada é por acaso, e aí está aí funcionando aí e auxiliando a quem necessita, independente da sua religião, porque muita gente pensa que é só pra gente, né? Isso mesmo. Não é. E a gente vai falar um pouco mais, vou ter mais... hoje no nosso programa vamos correr um pouco mais sobre esses assuntos, né? Vamos escorrer falando um pouquinho sobre cada movimento da nossa religião, da Quimbanda, da Umbanda. Inclusive o Casqueiro vai estar nos auxiliando nesse debate de hoje, falando um pouco desse meio, que é um homem experiente no meio da política, né? Ele vai falar um pouco sobre a política da intolerância, né? Conversar um pouco com a gente, debatendo sobre esse tema. E a gente conta o nosso programa de hoje com o apoio da TexNet, a internet mais rápida de Fortaleza e Maracanaú, eles que estão com a super promoção de 2 meses aí de 500 megas, já está aí na tela aí para você aí de casa, R$ 79,90 durante 2 meses. Adquira essa internet, lá em casa eu tenho, viu, Casqueiro? Melhor internet do Ceará. Fortaleza e Maracanã agora já está indo aí para os outros municípios, viu? Agora, meu amigo, para aí, entrega o Wi-Fi pro seu vizinho, é só Wi-Fi, tenha calma, não faça igual o Lula, que falou hoje um bocado de besteira aí, que é pro cara tomar dedada, porque a mulher toma toda vez que vai pro hospital, né? Aí, meu irmão, a intolerância fica grande. Mas vamos falar de religião, vamos falar de intolerância. A gente precisa tratar esse assunto. Eu quero até parabenizar o Alan, né? Parabenizar os pais que estão na casa, porque eu vou contar um pouco da minha história. E a minha história retrata um pouquinho do que as pessoas pensam de quem tem a nossa religião. Eu que fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão na igreja católica, eu já tive na igreja evangélica, mas aonde eu me encontrei foi na Umbanda, né? Foi lá que eu disse, aqui eu quero ficar, mas eu aprendi que dai de graça aquilo que recebes de graça, porque você tem que praticar a caridade. Claro que você tem que trabalhar, você tem que gastar dinheiro, né? Você precisa. E tem muita gente aí hipócrita, sabe? Que na hora de um aperto, de um sufoco, corre para pedir um socorro espiritual e depois fica aí nas redes sociais criticando, né? A gente vai falar aqui também, aproveitar que o Alex está aqui, né? Do encontro dele com o padre, que o padre parabenizou ele, né? Que Padre Josileudo. Tá certo? E as pessoas tomaram aquilo com uma verdadeira intolerância. E aí eu fico a perguntar, você que vai estar nos assistindo, vai nos assistir, não importa o horário, é importante que você nos assista. O que é religião? O que é Deus? Né?
Por que é que eu preciso entender que alguém é crente, preciso entender que alguém é católico, que alguém é espírita, e eu não entendo que a pessoa pode ser candomblezeiro, pode ser um bandista, né? Eu não consigo entender, mas vamos bater um papo aqui. Perfeito, Casqueiro, perfeito. E a gente aqui no nosso programa, a gente também conta com a parceria da EAEB, a carteira estudantil aqui de Fortaleza, a carteira de estudante. Eu pedi a produção para colocar aí na tela. Se você ainda não adquiriu ainda a sua carteira, tem a carteira universitária, né, Casqueiro? Carteira secundarista. Essa menina aí é minha neta, essa daí. Minha neta emprestada, a Mariá. Tem a carteira secundarista, tem também a meia cultural, que é muito importante, você que não precisa de transporte público, mas você precisa pagar meio em shows, em cinema. É sempre bom estar garantindo que é baratinho, né, Casqueiro? Bem baratinho, meu filho. Você tem que economizar, viu? Faça, procure a EAEB aí. Tá aí o Instagram, EAEB Oficial. E vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bloco de perguntas, aqui com os pais de santos convidados e com o Casqueiro. Todo sábado, a diversão é garantida com os desenhos animados do Show do Pitucho. A partir das 9 da manhã, muita aventura com Coelho Ricochete, He-Man, She-Ra e mais. As aventuras da Formiga Atômica. Alegria e diversão, todo sábado na sua rede Multi TV. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Estamos de volta aqui com o nosso programa Hora da Umbanda, aqui na Rede Multi TV, a rede que mais cresce junto com você. Passando aqui para dar um alô para você que está nos acompanhando através do nosso streaming da Rede Multi TV, no seu celular Android, no celular iOS, ou você que não está nos acompanhando através do nosso site, também através do nosso YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do programa Hora da Umbanda, né? Esse programa que hoje em dia cada vez mais cresce, né, Casqueiro? Com muitas pessoas buscando conhecer um pouco da nossa religião, pessoas que têm a curiosidade de assistir e já participam com a gente. Fiquei sabendo que teve pessoas que através do nosso programa já encontrou uma casa, viu, pai? Muitos através do nosso programa já encontrou uma casa, já está bem levada. E assim a gente vai distribuindo o nosso axé através do nosso programa, né? Muitas pessoas chegam para mim também, diz que já viu a outra entrevista que eu estava aqui, viram outros irmãos também que passaram por aqui. Também outras pessoas que não eram da religião viram, né, outras entrevistas e foram visitar a nossa casa. Então, isso é muito importante, que o canal tem que crescer, né? E o povo da Umbanda, e eu falo pela Umbanda, tem que abraçar. Quem é espiritualista tem que abraçar todo e qualquer canal voltado, de fato, à nossa religião, ao nosso povo. É o meio de divulgar o axé, né, pai? Com certeza, com certeza. E a gente vai agora, primeiramente, passar para o Casqueiro, né? A gente já teve aqui a presença do pai Alex Diogum, ele contou um pouco da sua história pra gente. Teve a presença também do pai Thomas, que também compartilhou um pouco de como foi a sua caminhada, como ele se encontrou mais na Quimbanda do que na Umbanda. E agora o Casqueiro vai contar pra gente como foi que começou a Umbanda na vida dele, né? Ele que é um rapaz que é muito procurado também por trabalhos. Teve uma pesquisa, viu, Casqueiro, só um instante, que ele fez, o Alan, que ele me disse lá, opa, o senhor foi um dos que foi mais marcado, né, para voltar. Então, eu agradeço aí a todo mundo. Lá no nosso Instagram. E o pai Thomas, mas enfim, os dois que já estão aqui, né, foram os mais votados para estar aqui novamente. É sempre um prazer estar aqui, falar da Quimbanda. A última vez que estive aqui, como está sendo hoje, fui muito bem recebido, né? Prazer estar com o pai Alex, com o Casqueiro, né, pela primeira vez. E abriu muitas portas também para mim. Lá no Sobral, pai, mesmo? Muita gente
passou a ver o culto de quimbanda de uma forma diferente. Eu acho que o objetivo principal é esse. Sim. É desmistificar muita coisa e deixar tudo claro. Com certeza, com certeza. E aí, Casseiro, como foi que começou a sua caminhada na Umbanda? Vamos lá, a grande realidade começou bem pequenininho, né? Eu já tinha umas premonições, olhava as coisas, via, eu dizia, não posso falar para essa pessoa que se eu disser ela pode morrer. Então, você vai crescendo, né? Aí a família toda católica, eu fui lá a primeira comunhão, aí eu não ficava em paz quando eu estava na igreja, acredita? Eu ficava andando de um lado para o outro. Aí eu fiz primeira comunhão, fui lá, fui batizado, aí depois eu fui crescendo e aí eu fui ao encontro da minha religião, porque não é uma coisa fácil. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui, fazer um desabafo. As pessoas têm vergonha de dizer que fazem parte da nossa religião. As pessoas frequentam as casas, mas não querem que tire foto. Né? As pessoas não querem que comparte. Tem gente que tem vergonha, você está certíssimo, tem gente que tem vergonha. Eu sofri isso também. Apesar que eu venho da Bahia, né? Lá na Bahia, lá você tem uma igreja, um terreiro, uma igreja, um terreiro, e agora a igreja, um terreiro e um templo evangélico. Então, não é fácil, porque a intolerância é muito grande. Mas até que eu encontrei uma pessoa que me deu um direcionamento na minha vida, né? Ele mora nos Estados Unidos, ganha muito dinheiro, né? Mas não com trabalho, mostrando para as pessoas como é que faz. É uma pessoa que nunca abriu a sua casa para fazer mal a ninguém, porque tem que quebrar essa mística de quem está do lado de cá faz mal às pessoas. Isso é a maior mentira do mundo. Pelo contrário, muitas vezes a gente recebe cargas negativas, né? Faz ali uma limpeza para poder ajudar a pessoa a crescer, a ter uma vida espiritual melhor. E a gente sabe, porque você paga um preço, o sofrimento que depois que a pessoa vai embora, e aquilo que fica, e se a gente não se cuidar, a gente pode ir junto. Né? Então, são coisas que eu passei muito tempo. As pessoas falavam, eu geralmente não dizia, mas hoje eu abertamente digo qual é a minha religião. Eu vou para a igreja católica, eu vou para casamento, vou para batizado, eu vou lá para os cultos evangélicos. Eu queria até dizer a você que faz parte aí dos cultos evangélicos, muito pastor já foi macumbeiro, muito pastor já bateu tambor comigo, tá certo? Muito pastor que se converteu, né? Diz que encontrou Jesus e hoje faz duras críticas à religião. Mas ele já teve lá, meu filho, já incorporou, entendeu? Já deu passagem. Entendeu? Já fez tratamento espiritual, aí está lá na igreja. Eu respeito todo mundo. Tem muito padre também que reza a missa, mas vai lá no culto, vai nas festas, que as festas são lindas, são festas maravilhosas, está entendendo? E o que mais me preocupa é a intolerância. E eu vi aí o pai Alex, né? Queria até agradecer a presença de vocês dois, que mataram um gato e disseram que a Essa culpa história aí deu o que falar, né? Mataram um gato e disseram que a culpa era da nossa religião. A culpa não é da nossa religião. Ninguém da nossa religião fez aquilo. Aquilo ali, meu amigo, foi feito por bandido. E bandido você tem na polícia, na advocacia, na medicina, em tudo que é lugar, tá certo? Mas um bandista, né? Um quimbandista, não faz um negócio daquele. Até mesmo porque a gente não afronta as religiões. Até dizer para você, os pais estão aqui, pode confirmar. Por exemplo, na época de Natal ninguém trabalha, né, pai? Na época de Semana Santa ninguém trabalha. Então veja que a gente também tem respeito ao culto religioso, a forma com que as pessoas realmente cuidam da sua vida espiritual. Não é fácil uma escolha, não é uma escolha fácil, mas a gente tem que tratar esse assunto porque trouxeram para a nossa religião uma culpa que não era nossa, porque o umbandista não faz aquilo, até mesmo afrontando uma religião que não nos faz mal. Pelo contrário, cada um tem a sua forma de cuidar da sua vida, a sua forma de se proteger. E eu acredito uma coisa, Deus nasceu para todos, Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente tomar nossas próprias decisões. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém, né? Outro dia estava na rede social, uma mulher postou um negócio lá e dizendo, é uma vergonha que a Janja estava com a imagem de Nossa Senhora e a imagem dos orixás. Eu digo, não é uma vergonha. Né? Porque eu dou um exemplo da minha casa. Na minha casa, Nossa Senhora está na frente da minha casa e meus orixás estão guardados. Por quê? Porque se meus orixás estivessem expostos, talvez as pessoas não iam querer entrar na minha casa. Então eu não tenho vergonha da minha religião, eu não tenho vergonha de dizer aquilo que eu me predispus a fazer para ajudar pessoas. Agora, não é fácil. Não é fácil mesmo, Casqueira. E aproveitando que
você falou desse episódio do gato, que não foi só esse episódio, né, Casqueira? Essa semana passada teve o ataque ao Mosteiro São Bento, né? Inclusive vou pedir até a produção para colocar na tela o vídeo enquanto a gente vai narrando aqui por cima. E eu queria até falar com o pai Thomas Musifim, pai, que um dos principais alvos do ataque que teve ao mosteiro foi a questão da quimbanda, né? A questão do pessoal que segue Lúcifer, né? As igrejas luciferianas, e acabaram culpando muito a quimbanda, né? Se denominam satanistas. Sim, exatamente. Eu queria que o senhor se posicionasse um pouco sobre isso, sobre a questão. O senhor, que é um seguidor de Lúcifer, né? Como o senhor se posiciona em relação a esse ato que aconteceu? Bom, primeiro dizer que essas atitudes elas não nos representam de forma alguma, né? E o mais grave dessa situação foi associar as religiões de matriz africana, principalmente a quimbanda, à questão do nazismo. Isso é inadmissível. Eu acredito que não tem um mínimo nexo. Religião de matriz africana, nazismo, certo? Então, realmente são criminosos, né? E como bem disse o Casqueiro, com certeza vão responder, espero que respondam. E, infelizmente, pega mais pro lado da quimbanda. Falar que não pega a hipocrisia. Por quê? Porque nós praticamos sim o sacrifício animal, mas existe um fundamento para aquilo, que em hipótese alguma é afrontar a religião alheia, certo? Então, obviamente que muitas pessoas não sabem a diferença ainda da quimbanda para a umbanda, mas nós que trabalhamos com a questão do sacrifício, né? Eu sou luciferiano, né? Sou pactuado, é o Deus que eu sirvo, colocado como um Deus de intolerância, que não é, na realidade, para nós que temos a doutrina luciferiana, né? Enfim, uma coisa muito triste, lamentável, e que de forma alguma eu estou aqui em nome dos quimbandeiros, né? Eu estou aqui em nome da casa que eu venho, que é a Casa Ordem Real, chefiada por Mestre Marcos de Lúcifer, que é o meu tata, deixar o nosso total repúdio a essas atitudes e dizer que jamais representam nenhum tipo de doutrina luciferiana e tampouco de quimbanda. Boa, Thomas. E o senhor, Alex, em relação a esse ato do Mosteiro São Bento, o senhor também nas redes sociais o senhor postou um vídeo de repúdio, né? Como o senhor se sentiu? Desculpa te cortar, é porque assim, muito importante vocês terem marcado essa entrevista, né? Porque pouca gente ouviu se pronunciar para dar uma oportunidade para um pai, para uma mãe de santo, para um zelador, para uma zeladora, para um quimbandeiro, de fato explicar, estar aqui conversando, mostrar aquilo que é a Umbanda, mostrar aquilo que é a quimbanda, levar para a sociedade que precisa ter o conhecimento e a sabedoria que de fato a gente pratica. Por que eu digo isso, né? Porque isso que foi colocado pela mídia, e aí eu vou até ser um pouco incisivo no que eu vou falar, né? Se você, governo do estado, se você, prefeito, procurar de fato investigar, vai achar. Mas não vai colocar. Eu lhe digo por que não vai. Porque aí eu não quero generalizar. Porque eu não gosto de generalizar. Mas são pessoas políticas, porque tudo está envolvido com política, gente. Quem tem um mínimo de discernimento sabe do que eu estou falando. Muita coincidência, logo depois da fala da deputada, que eu não estou lembrado o nome agora, da deputada que é do PL, se eu não me engano. Doutora Silvana. Pronto, que ela fez aquele comentário. Os umbandistas se uniram, tiveram vídeos, nota de repúdio, muitos fizeram boletim de ocorrência. Então eu fui um dos primeiros, eu digo isso não por ego ou vaidade, porque eu gosto de dar a cara, eu gosto de desafio, porque eu defendo a minha religião. Eu não sou perfeito. Eu sei que o irmão vizinho do meu lado esquerdo toca uma umbanda diferente, o do direito toca uma umbanda diferente, mas o direito tem que ser igual para todos. Assim como eu tenho dever e tem que ser cumprido, o irmão também tem da outra religião. Então é muita coincidência. Logo depois dela ter falado aquelas falas, criou-se, aí eu já trabalhei na política, mas eu não sou político. Já recebi propostas, né? Mas assim, existe uma guerra que foi criada pelos políticos, aonde o povo da Umbanda abraçou,
aonde o povo evangélico abraçou e quem só perde são as religiões. Por que eu digo isso? Porque se o governo de fato, se a polícia de fato investigar, quem mandou é de dentro da própria igreja. Faz parte do mesmo movimento evangélico. Eu também concordo. Eu também concordo, pai Alex. Vou lhe dizer aqui. Primeiro falar do pai, né? Pai Thomas, Pai Thomas. Dizer para você, pai Thomas. Você que está em casa, assista Lúcifer, uma série da Netflix. Viu que na hora que você assistir, você vai ter muita passagem do Lúcifer. Tem muita mentira, tem umas passagens do Lúcifer que ele é perfeito. Tem muitos Que, pontos teológicos, que ele olha e diz assim: nem tudo é o diabo. Então a gente erra, a gente peca e diz que é o diabo. E para quem não sabe, Lúcifer era o anjo mais lindo de Deus, né? Então Deus, ele temou, Deus diz: vai lá para a terra resolver a sua vida. Então o que a gente tem que trazer aqui, na grande realidade, eu também concordo com o pai Alex, não foi a religião da gente que causou esse problema. Agora hoje nós estamos vivendo um mundo da lacração, né? Eu lacro, mas eu não lucro. Então a doutora Silvana, que é deputada estadual, ela foi completamente infeliz, eu não tenho medo de dizer isso, porque ela tem que entender que não é porque ela é evangélica que ela pode ter uma salvação, né? Eu sou um bandista, eu posso ter salvação e ela não. Então isso são coisas que a gente tem que retratar, porque eu queria até fazer um desafio à doutora Silvana. Qual é o mal que a gente faz? Porque quando a pessoa nos procura, ela está atrás de um socorro. Porque muitas vezes ela vem da igreja católica, ela vem da igreja evangélica, né? Mas é assim, Casqueiro. Se eu não me engano, porque às vezes eu não sou bom de memória de números. Mas esse movimento que nós somos o ruim, foi criado, né? A palavra satanista. Do lado negativo da coisa, foi ali por volta de 1970 para cá. Mais ou menos por aí. Piorou ainda com a chegada da Igreja Universal, com dinheiro, recurso. E aí colocou para todo mundo que nós somos o demônio e nada que não presta. Se você for buscar aí no YouTube as primeiras sessões da Universal, é uma umbanda elitizada. Não tem nem dúvida. Já participei. Você tá... Já participei e era só... Um exemplo, vamos né, pai? tirar aí Desculpa lhe cortar, viu, Casqueiro? Um exemplo. Coloque um copo de água em cima da TV. Se o seu filho não conseguir vir... Traga uma calça, traga uma blusa, traga uma foto e se faz dentro do terreiro, gente. Grande realidade. Então quem tem conhecimento espiritual Pablo Giovanni sabe disso. Então as pessoas, as religiões, elas são tudo parecidas, só são cultuadas de forma diferente. Sim. Deus e Jesus Cristo não criou religião, mas ele deu a sabedoria, porque a gente precisa. Eu sempre dou um costume assim um exemplo de dizer, tem ali a corda, né? Então a corda tá frouxa. A religião, ela te faz o quê? Ela te dá uma puxadinha para tu abrir. Olha, tô errando aqui, tô errando ali. Então, assim, a gente tem um lado positivo e negativo, gente. Então, o lado positivo, todo dia luta com o negativo e vice-versa. São escolhas. Então, não é porque o meu irmão que está aqui do lado tem o culto, a doutrina dele, né? Existe dentro também da Quimbanda, depois ele pode dizer. Eu tenho até umas perguntas para se fazer também. Porque o bate-papo é assim, né? Eu tô falando mais do que tu, tô igual apresentador, né? Isso é bom, isso é um debate. O que acontece? Dentro da Umbanda existem doutrinas diferentes. Com certeza. Dentro da Quimbanda também existem doutrinas diferentes. Sim, famílias de banda diferentes. Dentro do evangélico existe doutrinas Eu quero diferentes. até aproveitar, né? Que o pai também está aqui. Você já leu a Bíblia? Os animais eram sacrificados. Exatamente, está escrito lá, né? Os animais eram sacrificados. Agora tudo é comercial. Por exemplo, a igreja evangélica não fala de Maria. Por quê? Porque se falar de Maria, o mundo acaba. Né? Uma igreja católica não chama Jesus de Jeová. Mas senão, inteligentemente eles estão, alguns que agora tem coaches, né? Que agora é os coaches evangélicos. Os pastores estão tudo doidos, os mais velhos, por causa desses coaches. Estão abrindo a mente e falando mais de Maria. Para quê? Para chamar ali o fiel católico. Então tudo é jogo de dinheiro. Por exemplo, entendeu? o padre Marcelo Rossi, você lembra? A igreja católica estava acabando, né? O pessoal abandonando. Aí o padre Marcelo Rossi veio com aquela cantoria. Quando ele estava lá no auge, foi que a igreja fez, se acomode aqui. Né? Então a gente tem que falar de religião olhando para frente, respeitando todo mundo e dizendo a você que não seja hipócrita, não seja intolerante. Porque eu já vi muito rico vir me procurar.
a pedir ajuda espiritual. Eu já vi muita gente lenhada, lascada, né, que a vida prosperou. Não foi eu que prosperei, eu mostrei a ela como abrir os caminhos, como percorrer o caminho dela. Porque eu quero que você entenda, nós somos feitos de matéria, nós somos espíritos. Somos matéria, mas somos espíritos. Então a gente atrai coisas boas, coisas ruins, né? Então, por exemplo, essa declaração da doutora Silvana, no dia que a senhora tiver coragem, a gente senta, faz um debate, né? Porque a senhora é uma mulher inteligente. Me proponho a vir sem problema nenhum. Tá certo, fazer um debate para poder. Pode falar, pode falar. Ele está dizendo que não abre mão da presença se ela aceitar vir aqui, né? Ah, não, mas ela aceita, ela aceita. Eu preciso que ela explique por quê, o que tem de ofensivo na frase Exu te ama, né? Aí eu vou... Ela precisa saber o que é Exu, né? Primeiro ela precisa me explicar o Pois que eu dou ela minha opinião. entende por Exu, né? E eu não vou aceitar a explicação que venha da Bíblia cristã, porque Exu não está presente na Bíblia cristã. Então, vamos começar por aí, né? E aí a gente vai tentar entender, porque assim, se posiciona e se esconde. Nós estamos aqui para defender o nosso lado. O senhor está certinho, só que a senhora tem uma coisa, eu queria saber dela, o que é que a senhora conhece da nossa religião? Que eu conheço a sua religião, eu conheço um bocado de pastor, ficou rico, milionário, se picou e largou os fiéis quebrados. Então, se a gente for para discutir religião, é uma coisa que a gente tem que discutir. Agora, colocar, por exemplo, o que aconteceu lá de matar o gato, que é um absurdo. Para mim, como disse para Alex, devia ser investigado e a pessoa presa. Tem que punir, porque matou um animal. Aquilo ali não tem nada a ver com nada religioso. Tem nada. Nada. E Quem aí, fez aquilo ali nem sabe o que está fazendo. Ali depois pegaram lá o mosteiro para dizer que foi o pessoal. Aí tem coisa, meu irmão, que as pessoas querem lacrar, né? Deixa eu aqui, eu estou bem, estou falando aqui para a minha religião, para o meu povo. Mas eu queria dizer a doutora Silvana, tem um bocado de gente na sua religião que tem um pé na nossa e está na sua, viu? Tem um bocado de gente da gente que saiu da nossa, foi para a sua e depois voltou, entendeu? Então a senhora precisa fazer o que diz a Bíblia, orar e vigiar. Mas quem é a senhora? Porque está escrito na Bíblia, já que a senhora lê tanta Bíblia, né? Que debaixo desse sol, todos nós somos pecadores, ainda tem um pior. No dia do juízo final, doutora Silvana, nós não vamos prestar contas à senhora, nós vamos prestar conta a Deus. Deus vai olhar para a gente e dizer, você tem uma passagem boa na terra, você ajudou mais do que atrapalhou. Então, está escrito, né? E eu acho que ela foi de uma infelicidade. Espero que ela aceite o convite para a gente fazer uma mesa redonda, né? Se ela quiser depois... Sem discussão, né? Com sabedoria. Porque eles têm medo de um debate. Mas não, eu vou aproveitar o momento aqui do Casqueiro, eu vejo muita postagem na Rede Multi. Eu sou assim, viu, Casqueiro? Eu vejo muita postagem do Capitão Wagner. Capitão Wagner, eu vou dizer um negócio para o senhor. No seu Instagram, eu bati o print, tá salvo ainda. Na época que o senhor disse que Fortaleza tinha que virar cristão, uma coisa assim, foi dentro de um culto, numa praça, foi no meio da rua, essa fala dele. Não passou despercebido para mim. Eu fui lá no seu privado, na rede social, não sei se é sua equipe, né? Pedi para sentar com o senhor, para conversar com o senhor explicar. Porque muitos umbandistas voltaram no senhor. Muitos não têm coragem de dizer que volta porque o nosso Estado é vendido politicamente. Muitos da minha religião têm lá, eu vou falar aqui porque eu sou boca aberta. Muitos lá baba por conta de cargo político, aonde só eles ganham. E só a gente perde. E o todo da religião não ganha nada com isso, nada. Não ganha visibilidade, não ganha premiação, não ganha nada. Emprego só é para eles, o dinheiro que vem do Estado não chega para todo. Enfim, então eu peço para o senhor, se o senhor tiver condições, receber uma roda de irmãos, porque o senhor vai governar não para um povo evangélico, para um povo de um Estado e um país laico. Só tem que entender isso daí. E assim, ter em nós, né, pessoas de religião, de matriz africana, que nós também servimos a sociedade com os nossos templos abertos para as pessoas que procuram por auxílio espiritual, certo? Então nós ações somos... sociais, né, pai? Sim, que a Humana faz bastante também. Né, pai Alex? Faz, né, pai? Sim. Lá no nosso tempo também a gente faz, certo? Fazemos ações sociais, pagamos nossos impostos. Para comprar uma vela se paga um imposto, para comprar um fumo se paga um imposto. Qualquer coisa que se paga, que a gente utiliza, se paga imposto. Os nossos filhos de santo trabalham, pagam imposto. Então, assim, quando você for
pensar em se candidatar, exemplo, se eu for me candidatar, eu não vou só querer ser do povo da Umbanda, eu vou querer ser do povo do meu estado ou da minha cidade. Só que, infelizmente, pai, se criou uma guerra que era política e colocou dentro das religiões. E aí tá dando o que tá, infelizmente. Não tem mais como desassociar. Não tem mais, não tem mais. Se misturando. Um exemplo, Casqueiro, eu falo muito, né? Se você for ver, hoje em dia tem a bancada evangélica. Mas não tem a Mas bancada é um bandista. Vou lhe dizer o porquê. O senhor pode ser um pastor lá de Sobral. E eu sou pastor de Fortaleza de uma denominação diferente. Eu posso odiar você. Rapaz, o Casqueiro ali deu em cima da minha mulher e tal. Estou falando aqui para falar, né? Mas quando vem um projeto voltado para a comunidade evangélica, eu pego tua mão e tu vai ganhar um pouquinho, eu vou ganhar um pouquinho. Nós vamos botar lá alguém e vai sobrar. Verdade. Por isso que existe a bancada evangélica. Porque quando é para a comunidade evangélica, eles se unem, mesmo com denominações diferentes, pensamentos diferentes, a gente não. Infelizmente, a gente tem um pensamento muito pequeno em relação a isso aí. Se não houver No meio político. uma articulação política, infelizmente a coisa não acontece. Existem episódios, né, lá na minha cidade de recursos que são solicitados para que sejam realizados cultos, né, de umbanda, enfim, em praças, até mesmo em cemitérios, né, e já aconteceu disso ser negado, certo? E a gente sabe muito bem, né, não é falando, mas se você for num cemitério de finados, está lá a missa, né, para todo mundo. Rezar, né? Eles têm o direito de entrar nas conduções, falar o que bem querem, né? E um simples laroie Exu, certo? É tido como uma ofensa. Meu irmão de fé, eu tenho um ponto de vista assim, por isso que me dizem que eu sou polêmico, né? Não é, porque eu tenho um ponto de vista de mente aberta. Primeiro eu vou tocar num ponto do cemitério. Essa semana eu fui lá, fiz vídeos, o cara não quis aparecer, né, na minha rede social, porque ele trabalha numa empresa, mas ele falou, irmãos de Quimbanda, de Umbanda, de Candomblé, de outros ritos ou doutrinas, leva crânio, leva dente, a minha esposa está aqui, pode comprovar o que eu estou falando. Gente, isso é crime. Você quer fazer seu rito, faça de uma forma, pelo menos que ninguém veja. Porque se você entrar lá, tem gente que toma conta, existe uma lei que não pode, que proíbe. Eu não estou falando que o senhor faz, ou alguns quibandeiros fazem, eu não estou chegando nesse ponto. Estou dizendo que nós, do lado de cá, como umbandista, como candomblecista, juremeiro, quibandeiro, nós temos que cumprir leis. Não é da mesma forma que eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Se a lei é para um, tem que ser para todo mundo. A lei tem que ser para todo mundo. Só que o que é que acontece? Alguns irmãos vêm com mimimi, se inferioriza e acha que tem a obrigação de fazer tal ato no cemitério. E não tem. Um exemplo, eu vou muito ao cruzeiro com a minha família espiritual. Quando eu chego lá, está imundo. Quer dizer que o irmão que veio antes de mim, ele não pode limpar por quê? Tá errado. Então, mas o pai Alex, ele quer aparecer, ele quer ser o sabichão. Não, vou lá, levo meus filhos, limpo para ser exemplo para os outros. Gente, a gente vive numa época diferente. A gente tem que mudar nossa mentalidade. Se a gente não mudar, nós vamos ficar para trás. Nós não vamos conseguir conquistas por esses pensamentos que tá lá. Eu não sei nem a palavra como é que usa quando é muito antepassado, entendeu? Então assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, porque senão a gente vai ficar para trás, como já vem ficando no meio político. É complicado. O que eu acho, pai Alex, né, é que a gente não deve romantizar a realidade. Exatamente. Isso não acontece, com certeza. Mas também, em contrapartida, a gente não pode generalizar. Sim, com certeza. É aquela velha questão. Em todas as religiões de matriz africana, vai ter, né, eu vou falar agora bem popular, vai ter o marmoteiro e vai ter o sacerdote sério, né? Perfeito. Então, a gente entra nessa situação... Mas também tem um pastor, né? Tem um pastor enganador, que diga amém! Aí você diz, não diga isso, não acredito. Tem aquele que... Tem um funcionário fantasma também, tem um bocado. Que a igreja dele cura, ajuda, mas na realidade são os Exus que ele vai lá, né,
debaixo dos panos na calada da noite. Mas enfim, isso é outra história. Não existe incorporação de entidade dentro de igreja, isso é mentira. Pomba Gira, Tranca-Rua, Maria Padilha não vai lá. Isso é tudo mentira. Grande verdade. Isso aí não existe. Grande Bota verdade. isso aí na cabeça de vocês. E aí, pai Alex, Entidade tem mais o que fazer. aonde é que estão aprendendo a incorporar, então, se não tem lá, né? Dentro da igreja, pai. Boa pergunta, pai. Rapaz, se eu for contar isso aí, existe uma máfia que a igreja paga, principalmente para ex-pais de santo, zeladores, contrata uma pessoa desconhecida para você ver. Tem um vídeo do R.R. Soares aí que o cara foi 20 vezes ser curado, cara. Caramba, E Ele não se curou, ninguém se ligava nisso. A internet veio para acabar com a vida desses caras enganador. Dentro da minha religião também existe, gente. Eu não vou ser hipócrita. Dentro da Quimbanda existe. bastante. Mas a gente que tenta trabalhar correto não pode pagar por erro desses E caras. ainda tem aqueles que não são da Quimbanda, que adentram aos cemitérios para realizar determinados trabalhos sem ser de fato quimbandeiro. Né? Por isso que tem muita gente que diz São assim, rituais voltados da isso, Quimbanda, que né? até onde eu sei, ritual que envolve sacrifício animal, trabalhos pesados, né, no campo, na realidade no campo do cemitério, são para pessoas da Quimbanda, não é? Não sei os irmãos do Candomblé se eles têm essa obrigação. O povo da Umbanda vai, não é, para Alex? que a gente Vai no louva as cruzeiro, santas almas, fazer a louvação, A limpeza, um descarrego. Sim, sim. Mas essa parte que envolve restos mortais, isso aí é com os quimbandeiros que fazem, né, falo pelos sérios, de forma responsável e transparente. Seguindo a lei, né, pai? Então acontece muito da gente pagar o pato, né, por aqueles que nem representam, nem são da Quimbanda. Sim, de sim. fato. Porque hoje em dia tá muito solto, né? Hoje em dia qualquer pessoa se diz. É igual, tá igualzinho o pessoal que fez o L e agora tá arrependido, não tem coragem de dizer, entendeu, não pai? vai falar de Arrependido. Não, mas tem que falar, porque tudo, ó. Política tá no meio da gente. Política No tá meio de tudo, né? No meio de tudo, no meio de tudo. Casqueiro, e tem mais uma, tá bom? Eu sou sacerdote Quimbanda luciferiana, né? E eu afirmo aqui, perante os espectadores e aos irmãos, que eu tenho clientes evangélicos que me procuram. Eu já falei isso aqui, já. Já falou várias vezes. É porque se eu fosse usar, viu, pai? Sim, pai. Bater print para mostrar, aí existe processo, essas coisas. E eu tenho que resguardar o cliente. Nós temos a ética. Mas existe, viu, gente? Tem. Com certeza. De Vai todos no os meios, Palex na verdade, né, pai? e Tem vai tudo. lá e quando tá tudo resolvido, aí vai dizer assim, o Senhor resolveu minha vida, graças ao Senhor. Mas na realidade foi Tranca-Rua e Maria Padilha. Eu tenho como provar o que estou falando. Muita gente, mulher, 90% do que me procura é mulher, Casqueiro. Parece um Amarração, karma. é porque É amarrar. um karma que eu tenho. A minha mulher, eu mostro os prints pra ela, mano. Ela vê, tá aqui, amor, como é que é? Todo dia, viu, pai? Se o senhor faz, eu vou começar a passar pro senhor, o senhor me dá uma porcentagem aí. Eu tô brincando, gente. Eu falo pra pessoa, tem lá um texto. Eu não faço e não indico. Se ele pratica, ele tem uma forma dele defender. Existe uma coerência que a gente vai entrar nisso. A gente pode entrar, né? Eu só tô falando daquilo que eu faço. E evangélicas me procuram. Aí eu digo assim, Casqueiro, qual a diferença? Você vai estar lá no culto, né? Aí o pastor tá ali pregando e tal. Aí ela tá com a Bíblia aqui, bota a Bíblia aqui, abre a Bíblia e bota a mão em cima da Bíblia. Fecha o olho. Eu quero que meu marido volte, meu marido tem que voltar para mim, ele é meu... Qual a diferença de amarração? Só a forma de trabalho. Verdade. A forma do pedido, né? A forma que busca. Existe material diferente que não é praticado dentro da igreja, mas o pedido que ela está fazendo é o mesmo. A Ela está intenção, utilizando a Bíblia. A intenção dela é a mesma. Eu vou até contar um fato aqui, curioso. Mas eles não admitem isso aí não, viu? Eu tenho um filho, né? Verdade. Na verdade, tenho 6, graças a Deus. E aí esse meu filho me ligou e disse, meu pai, eu tô com medo que a menina vai fazer uma macumba pra mim, meu pai. Agora vai desgraçar a minha vida, meu pai. Eu disse, peraí, meu filho, seu pai é macumbeiro, você tá com medo de macumba? Vá lá, volte lá e diga a ela quem teu pai é. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que o pai Alex está dizendo aqui é uma grande realidade, tá certo? A gente é procurado por muita gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu já saí para ajudar grandes pessoas, gente de grandes fortunas, sabe? E a pessoa olhava para mim e dizia, eu não acredito em nada, entendeu? Uma vez eu fui dar um socorro espiritual numa mansão, sabe? O piso era todo de mármore.
E quando eu cheguei lá, eu já estava já incorporado. Quando eu cheguei lá, que a empregada me viu, ela saiu correndo, uma saiu correndo, né? E aí, a filha dessa pessoa, eu olhei para ela, passei um copo d'água em cima da cabeça dela e digo, não saia daí, sabe? E ela começou a rodar, ela não saía do círculo que eu tinha feito. E o chão, que era de mármore, ficou preto. Essa pessoa tinha mais de 10 anos que ela não dormia sem tomar um remédio. E eu saí de lá, eu mandei dar um banho nela, alimentar ela. Ela dormiu de 4 horas da tarde até 10 horas da manhã do outro dia, sem tomar nenhuma medicação. Então eu fui ali fazer uma prestação de uma ajuda espiritual. Então a gente ajuda as pessoas, a gente não toma dinheiro das pessoas, né? Agora ninguém faz trabalho, ninguém constrói uma igreja sem colaboração. Essa é uma grande realidade. Eu vou lá para o candomblé, o pai está me exigindo isso. Não. Se você não tem e chegar para o pai de santo, né? Seja ele do candomblé, seja ele da Umbanda, seja ele o que for, da quimbanda, pai, eu quero ajudar, quero limpar a casa, eu quero trabalhar, mas a minha condição é essa. Tenha certeza de que ele não vai botar nenhum filho para fora, nenhum para fora. Com certeza. A gente pratica ação social, tem filhos que a gente levanta, a minha esposa é prova, eu falo porque ela vive comigo 24 horas, eu já me levantei com o filho 3 horas da manhã para poder ajudar, a gente não consegue dormir porque está fazendo um trabalho para um filho. Eu falo por mim porque eu vivo da Umbanda e para a Umbanda. Então eu vivo 24 horas a minha religião. Por isso que eu tomo à frente de muitas coisas. 24 horas. Então eu tomo muito à frente das coisas, porque eu me preocupo com a minha religião. Então eu sei que tem gente que bate na minha porta, Casqueiro, que não tem condição. Então muitas das vezes a gente tira de onde a gente não tem, vai comprar uma vela, vai comprar erva, para ajudar aquela pessoa. Eu estava falando ontem até na live no meu Instagram. A ingratidão, e o pai vai concordar comigo, ela reina dentro da nossa religião. Então. Porque eu já levantei, é o ser humano. Ser humano. Eu já levantei pessoas no fundo do poço. E a única coisa que eu queria, meu pai, muito obrigado, o senhor me ajudou. Nem isso faz. Some. Então é complicado. Muitas das vezes a gente com desabafo pensa em desistir, em largar tudo. Mas a espiritualidade nos cobra que a gente tem uma missão. Então, eu vou até aproveitar aí. Pode falar, pai, pode falar. Pronto, o pai falou de vários pontos, eu quero pontuar um interessante que ele falou a respeito da procura das pessoas, né, pelos serviços que as religiões de matriz africana prestam, né, falo da Umbanda, da própria Quimbanda. As pessoas têm uma visão muito distorcida de que a Umbanda e a Quimbanda é só para resolver causa amoroso. 95% das pessoas que procuram pelo templo era para essa finalidade, entendeu? Então onde é que fica a cura, a ajuda? O senhor relatou, Casqueira, essa experiência, o pai também, né, com a Cassiana dele, fazendo enfim. Então a essência da Quimbanda, eu posso falar isso, é a cura também, é o trabalho com ervas, certo? Mas as pessoas não entendem, eu falo pela Quimbanda, não entendem que o culto, ele é um culto completo, ele não está voltado apenas a fetiches, certo? A pequenas coisas... Desejos, né, para canal. Você tem uma pessoa para ajudar, de fato, curar, levantar, certo? A pessoa, ela vai ser curada, vai ser levantada, vai ser ajudada. Né? Muito melhor do que perder tempo com certas coisas apenas para inflar o ego de certas pessoas. A grande realidade é até contar um caso aqui que é importante. Esse papo tá bom demais. Esse programa era para ser de 5 horas hoje. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo JP, ex-macumbeiro, né? Gente boa da melhor qualidade, que vai cortar o cabelo amanhã. E o Pablo, fantasminha camarada. Vou contar um caso aqui. O meu irmão é evangélico, né? E aí meu irmão me levou para uma célula da igreja dele. Quando eu cheguei lá, meu irmão, eu vi uma senhora. Aí eu olhei, meu guia olhou para mim e disse, ajude ela. Eu disse, eu não tenho condições de ajudar ela no meio, tanto evangélico. Isso aqui Aí, lá, né? aí eu cheguei e disse, meu irmão, vamos embora. Aí ele disse, não, fica aí, não faça embora não, fica aí. Já vamos para o intervalo, segura sua placa aí. Viu? Aqui ao vivo é assim mesmo. Eu peguei e disse, não, meu irmão, eu preciso ir. Tá certo? E ele, não fica. Aí eu acabei ficando. Aí na hora lá, todo mundo foi se cumprimentar. A mulher carregada. E o carrego era tão grande, mas tão pesado, meu irmão, que quando bateu em mim, meu guia disse, te prepara,
que nós vamos trabalhar. Agora imagine, uma casa com mais de 60 pessoas, tudo evangélico, eu incorporado, ajudando a mulher, e o pior, os crentes dizendo que quem estava com demônio era eu. Imagine, os crentes dizendo que quem estava com demônio era eu. Sofri por 40 minutos, que eu sofri, meu irmão, nesse dia. 40 minutos de sofrimento. Depois de sofrimento, eu comecei a melhorar, né? Comecei a voltar. E aí, olhei para ela e disse: vai para casa, larga teu marido. Veja o que eu disse para ela: porque ele está fazendo trabalho contra você. E essa carga negativa aí, minha senhora, é do seu marido. Agora, se a senhora quiser ficar com ele, fique. Se a senhora quiser deixar, aí já é uma opção da senhora. Fui-me embora. Essa mulher, depois de 3 dias, ela me procurou. Quando ela chegou em casa, o marido já tinha ido embora com a vizinha dela, que vivia dentro da casa dela. Por que é que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, sabe, existe uma mística de quem é umbandista, né? Quem é da quimbanda, quem é do candomblé, faz mal para as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes a gente está com a nossa vida espiritual resolvida. Aí a gente chega no lugar, recebe aquela carga, e aí eu fico a me perguntar. Tantas vezes meu guia chega aqui e fala comigo: ei, estou vendo aquela moça ali, ajuda ela. Eu digo: não posso. Porque imagine uma manifestação dentro de um restaurante. O que é que as pessoas iam dizer de mim? Como é que as pessoas iam me ver? Porque é assim que, infelizmente, já tiro pela doutora Silvana, é assim que ela vê quem é da religião que a gente carrega. Por quê? Porque isso é intolerância para Alex. Hoje eu até falei para o Alex, bora levantar uma bandeira. A gente não tem um bandista vereador. A gente não tem um bandista deputado estadual. Um bandista deputado federal. Por que a gente não pode, lá de Itapoca, é? Sobral. Por que a gente não pode ter lá, né, o pai Thomas lá como vereador? Por que a gente não pode ter aqui o pai Alex? Vou dar um exemplo para você. Eu me candidatei em 2020, fui numa casa grande na Serrinha, e o pai da casa olhou para mim e disse: eu vou lhe ajudar. Aí eu disse: o senhor já olhou para mim, já sabe quem eu sou, então não tem como o senhor se enganar. Ele não fez nada por mim, mas pelo contrário, ele foi atrás de um deputado, de um vereador. Esse vereador nunca ajudou ele, né? Prometeu mundos e fundos. Aí eu fico perguntando: por que é que a gente, na nossa religião, a gente não pode se ajudar, né? Tem um representante para tudo, né? Tem representante para o pessoal que gosta de gato, de cachorro, que gosta de mulher, que gosta de homem, mas não tem da nossa religião. E é uma religião tão linda, tão rica, né? Uma experiência tão incrível que muita gente deveria deixar de lado o preconceito e a intolerância e vir ver como é. Não peço para você participar, porque a decisão de fazer parte do que a gente carrega é nossa. Não foi ninguém que nos impôs, obrigou a gente a tomar esse tipo de decisão. O que eu te disse referente aos evangélicos? Pois é, e a nossa religião ela não é unida, entendeu? Infelizmente, né, eu vou falar um pouquinho antes do intervalo, a gente não vai se unir para colocar o pai Thomas lá em Sobral. E sendo que se a gente se unisse, a gente tinha 3 vereadores, a gente tinha 3 deputados estadual, 3 deputados federal, tinha um senador, que a gente é grande, a gente é muita gente, mas a gente não é unido porque não pensa na religião. Porque o terreiro do vizinho vai vender porque o cara que vai ajeitar o telhado. Então eu não estou pensando na religião. Porque vai chegar um político, vai te oferecer um botijão de gás. Verdade. Porque vai chegar um político, não, eu estou precisando ajeitar aqui meu altar. Não, eu vou fazer a festa da minha entidade, me dê aqui 10 caixas de cerveja. Que se dane a religião. Então, o nosso povo pensa pequeno, infelizmente. Vamos no intervalo. Deixa eu no intervalo aí, para que meu patrão não me demita. O homem que mais trabalha na rede de comunicação. Vamos lá, Pablo Giovanni. Chama o intervalo aí, bebê. Intervalo comercial. Ele é humilde, o patrão é ele. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente.
como o cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. Mais que pop, de segunda a sábado a partir de 1h15 da tarde, trazendo muito pop, pop funk, flashback, axé, forrozão e piseiro. A apresentação JP, Mais que pop, aqui na sua rede Multi TV. Saravá, meu povo! Estamos de volta aqui com o nosso programa Hora da Umbanda, aqui na Rede Multi TV, a rede que mais cresce junto com você, aqui com os nossos convidados de hoje, mais que especial. Eu tô recebendo aqui o Casqueiro, ele que é o nosso chefão aqui da Rede Multi TV. Só não me chame pra tirar encosto de ninguém, que eu já deixei de fazer isso. Não me chame mais não, meu irmão, viu? Vou até contar uma história aqui pra Voltou. agradecer o Alan, né? Contar uma história aqui, a mulher me chamou pra ir na casa dela, disse que tava com problema espiritual, não sei o que, eu fui lá. Eu cheguei lá, veja a situação. Eu cheguei lá, meu irmão, que eu botei a mão no portão da casa dessa mulher, eu digo, meu Deus do céu, quanta legião de coisa ruim, meu irmão. Aí eu entrei, falei com ela, fiz uma caridade, fui-me embora. 3 dias depois ela me liga para dizer que nunca mais na vida ela queria falar comigo, porque eu era macumbeiro, que ela não ia largar a religião dela, né? Aí eu disse, qual foi a hora, o momento, o dia, o segundo que eu disse a você que largasse a sua religião? Pelo contrário, continue com a sua fé, né, profanando a sua fé. Mas eu não lhe chamei, você me chamou para lhe dar uma ajuda espiritual. Né? Agora imagine se eu cobrasse. Né? Mas eu, graças a Deus, não cobro. E aí eu olhei e digo, meu irmão, sabe de uma coisa? Eu procuro me afastar, porque as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Eu sou muito de pegar deixa, né, quando fala cobrar, né? Então, hoje em dia, eu não vou citar nomes, porque hoje em dia tudo é processo, né? Falta de ética também, né? Mas eu gosto de... Só ali cortar, já lhe interrompendo. Eu quero falar até para você, viu? Nenhuma entidade, ninguém incorporado fala em valor de reais. Que eu fui numa casa ali, o cara disse que estava recebendo um tranca-rua, ele olhou para mim e disse, meu filho vai ter que gastar R$1.500. Eu digo, calma, peraí. Calma aí, que aí tem alguma coisa que está errada. Mas eu aí eu só faltou ele dizer, paga com Pix, com cartão de débito ou cartão de crédito. Aí a pessoa que me levou, nesse dia foi engraçado. A pessoa que me levou disse, e aí você gostou do meu pai de santo? Eu digo, mulher, eu gostei. Aproveitei os banhos de folha que ele tinha preparado, eu estava meio carregado, tomei um banho de folha, fui embora. Agora, se você quiser continuar, pode continuar. Não vou dar o nome da pessoa não, mas você que está indo procurar aí, tem uns pais aí que tem que tomar cuidado, viu? As pessoas usam da Umbanda, que a Umbanda, né, pratica o bem, tem aquela fala da caridade, né, como se fosse ali o bonzinho da história dentre todas as religiões. Usam da Umbanda para trazer pessoas, eu não vou dizer nomes, né, mas com certeza ele vai se tocar que eu estou dizendo para ele e outras pessoas também, que praticam esse tipo de coisa. Aqui é muito bonito. Não, eu faço a caridade, eu faço bem, mas por trás é fazendo trabalho para matar o povo, é fazendo trabalho de separação, é fazendo trabalho para o filho voltar, demandando o filho de santo. Cara, ou tu é uma coisa ou tu é outra. Eu tenho isso comigo, o pai acho que vai entender. Se eu tenho a minha mão esquerda, que aqui eu tenho permissão espiritual para praticar o mal, a direita é diferente. Então tu tem que ir ou uma ou outra. Que eu não consigo enxergar que uma pessoa que pratica o mal com tal espírito, que não é entidade, espírito que fazem esse tipo de trabalho, uma entidade como um preto velho, não vá tomar a frente e permitir isso. Eu não consigo entender. Perfeito. Ninguém vai saber me responder. Vai dizer que eu tô doido, vai dizer que eu quero ser o sabichão, mas ninguém vai me dizer. Eu acho que o pai vai concordar, porque ele tem trabalhos de alta magia, né? Sim, existe uma situação, pai Alex, só para complementar o que o senhor falou, que é a seguinte: tem que ver se realmente essa pessoa ela detém conhecimentos mágicos para manipular determinadas energias, né? Como o senhor bem disse, né, na sua concepção existe a questão da mão esquerda.
A quimbanda não entende dessa maneira, entendeu? O exemplo da mão poderia ser a direita, entendeu? Para nós, Exu Só um é exemplo. a mão esquerda e a mão direita. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é o bem e é o mal. Ele é o positivo e é o negativo. Entendeu? Então, realmente, como o senhor bem disse, é muito bonito chegar na frente lá do altar, né? E chuê para Oxalá, aquela coisa toda. E por trás, por um simples comentário, ou sei lá, um simples olhar, ir ali e fazer de fato mal. Porque existe outra questão também que tem que ficar explicada. Dentro de uma quimbanda séria, né, existe uma questão de ética dentro da justiça, entendeu? Então isso já torna a questão de fazer o mal ou bem algo bem subjetivo. As entidades vão analisar se de fato aquela pessoa merece receber aquela energia. Porque, veja, tudo que vai, volta. Eu costumo dizer assim, né, pai? Não perca seu raciocínio. Se Deus quer Deus, dá e tira. Isso. E na nossa concepção, aquele que vai devolver é aquele que aplica melhor a justiça, que é Exu. Então a gente vai em cima disso daí. Não é simplesmente, chegou, eu quero fazer, o fulano de tal, como uma mulher que procurou uma vez pelo tempo, ela queria porque queria comprar a casa da vizinha dela por cima de pau de pedra. Então ela procurou, a gente tem como acessar a verdade, temos os oráculos, né? Porque dentro da quimbanda a gente pouco trabalha com incorporação. Não perca seu raciocínio, eu estava tocando nesse assunto, em cima do que o senhor está falando. O senhor fala para o cliente, preste atenção, para o senhor não se perder. O senhor fala, eu cheguei na sua casa, olha, eu quero morar na casa da vizinha, eu quero comprar, eu quero alugar. O senhor, como do lado de cá, como sacerdote, olha, Alex, tem a possibilidade de não dar certo. Você quer fazer? O senhor faz assim, ou o senhor não explica para a pessoa que ela pode fazer o trabalho, gastar ali 5 mil reais e não dá certo? Ou o senhor está focado só nos 5 mil? Não. O senhor entendeu minha pergunta, né? Sim, pai. Primeiro, a gente vai passar o que a entidade determinar. Entendeu? Como eu falei, eu também sou sacerdote de Umbanda, né? E eu entendo que dentro da Umbanda não existe oráculo, existe a própria entidade que vem dar consulta, enfim. Nós acessamos os oráculos para obter respostas mais imediatas. Então, em cima do que a entidade nos responder, é feito, certo? Voltando à história da casa. Ela não falou a verdade. Ela disse que era uma vizinha, que tinha muita raiva dela, que odiava ela. E seu capa preta das almas, que é o dono do meu oráculo, falou bem aqui, essa mulher está mentindo. E fala, viu? E fala. E aí, o que acontece numa hora dessa? E muitos que procuram a gente mente mesmo, Só descaradamente. vai falar a parte que lhe convém. E só quer ouvir o que convém. Só quer ouvir aquilo que quer. Eu quero porque eu quero aquela mulher, eu desejo ela. E o que o senhor fez nessa situação, pai? Na situação da casa? Logo após o seu guia falar que ela estava mentindo. Tinha dito que ela estava agindo de má fé. O senhor falou para ela? Pura ganância. E aí ela falou, mas o pai de santo fulano de tal dos Anzóis disse para mim que fazia. Eu falei, pois faça com ele. Certíssimo. Deixa eu aproveitar aqui, viu? Você que está aí, ó. Qual o significado de Exu? Em algumas casas das religiões africanas e afro-brasileiras, Exu é o sentinela, é o protetor, afirma, mas ele também assume em algumas canções, né? Característica de uma espécie de mensageiro entre os orixás e o ser humano. Aproveitando para dizer isso, antes de você ter intolerância, pesquise. E também eu queria dizer para você que tem um namorado, viu? Se seu namorado chega lá numa roda numa festa e ele diz que está incorporado e ele vira menina, não tem nada a ver com orixá. Viu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com orixá. Porque eu já fui para uma casa, né? E aí o cara chegou lá, menino, era um machão danado, era brabo, queria brigar com todo mundo, qualquer coisa ele puxava a arma. Aí ele disse que recebeu lá, né, uma entidade, eu nunca vi esse tipo de entidade na minha vida, nada contra, né? Se tiver, nunca me apareceu. E aí o rapaz, ele dançava, ele se requebrava, ele virou uma menina mesmo de verdade, e eu tenho coragem de dizer. Entendeu? E aí, quando ela veio me perguntar, eu disse, meu amor, não fique chateado, não. Ele só botou para fora a essência dele.
Mas esse rapaz, até eu olhei pra ela, eu digo, ó, lá na frente você vai ver que esse rapaz não é pra você. Entendeu? Porque lá na casa não acontece isso. Que nem aqueles que, só te interrompendo aqui, é que nem aqueles que se utilizam da entidade para mamar todas. Dizer que tá recebendo marujo, né? Tô recebendo marujo, tome cachaça, e tome cigarro na boca, não tem nada a ver. Isso é falta de vergonha na cara. Querida minha, tô aqui com o Cibamba, eu vou beber a cachaça que tiver, salve Cibamba, meus respeitos. Enfim, a entidade sempre vai levar a culpa. Aí o cara falou, gente, a responsabilidade que um sacerdote tem é muito grande. Palestra acho que deve concordar, a gente pode acabar com a vida de uma pessoa. Um banho errado atrasa a vida da pessoa. Eu vou dar um exemplo pro senhor. Também, né, um amigo meu. A gente recebe, um amigo meu me levou lá numa casa lá na Messejana, só não vou dizer onde é. Aí cheguei lá na casa da Messejana, meu guia olhou, tinha um senhor sentado lá, faz cura espiritual. Aí meu guia olhou e diz a ele que ele tá com problema no pé. Eu digo, vou dizer nada, que é a casa dos outros, eu não vou me meter não. Você fica aí do seu lado que eu não vou dizer. Ele, diga a ele. Eu digo, não vou dizer. Aí eu fui lá, tomei um banho de folha, pá. Aí o homem sai de lá, de dentro da cura espiritual e disse, a mãe disse que meu problema era na coxa, que eu estava com problema na coxa. Aí meu guia olhou e disse, não deixa ele sair daqui enganado, o problema é no pé. E aí, meu irmão, eu olhei e disse, eu não vou dizer, porque eu estou dentro da casa dos outros, eu não posso ter uma manifestação na casa dos outros. Resumo, quando eu saí, a mulher dele veio atrás de mim, a esposa desse senhor olhou e disse, eu não sei porquê, mas alguma coisa está me pedindo para eu falar com o senhor. Eu digo, o problema do seu marido é no pé, não é na coxa. Eu estou indo-me embora. Aí ela olhou para mim e disse, eu digo, minha amiga, eu estou lhe dando um conselho. Se a senhora quiser, a senhora vai acatar. Mas a senhora tem que respeitar, a senhora vai procurar a casa, né? Porque a gente tem que falar sobre a nossa religião, falar sobre intolerância. Mas a gente também tem que dizer a você que assiste esse programa, tão bem conduzido pelo Alain, que existe pastores bons, mas existe pastores que pegam as ovelhas. Né? Existe padre que está lá, sabe da sua vida e que tem relações homossexuais. Entendeu? Então tem gente boa em todas as religiões. Eu postei agora, Casqueiro, no meu Instagram, hoje cedo, um padre mandando mensagem para um adolescente. Que se ela não fosse na casa dele, ele não falou diretamente, olha, mas vem aqui para você fazer aquele negócio que eu quero, você sabe, se tu não vier, teu pai vai morrer, tem um espírito maligno em cima dele. E aí a menina foi e contou para a avó, foi para a mãe. Quando a menina pegou o celular, viu foto, viu vídeo, um bocado de coisa absurda. E o cara é pastor. É isso que eu digo, meu irmão, porque às vezes também, sabe, pai, o cara olha e diz assim, o pastor agarrou a menina. Pastor agarra, médico agarra, advogado agarra, tem gente boa em tudo que é religião. Tá certo? São pessoas. Agora, veja aí o que o pai Thomas disse. A mulher foi lá na ganância de tomar a casa da outra, né? Mas ele foi avisado. Porque você pensa que a gente não é avisado? Não, a gente é avisado. Né? A gente é avisado. Eu tenho um irmão que ele foi ali no Vale do Amanhecer. Nesse dia foi engraçado, ele chegou lá, sentou no Vale do Amanhecer. Aí a pessoa estava incorporada e disse, você não tem nada, você só precisa acordar cedo, tomar um banho frio e trabalhar. Porque não tem nada que empate a sua vida, nada. Eu e meu irmão mais velho, a gente começou a rir, mas ele não buscou ajuda de mim, ele queria ouvir de outra pessoa, de terceiros. Né? Mas dentro de casa ele tinha alguém que podia olhar para ele e dizer, Casqueiro, eu passei por isso. O santo de casa não faz milagre. Vai não. Eu passo por isso, entendeu? Nem tudo é macumba, né? Nem tudo é macumba, viu? Dar uma lista aqui para vocês, a gente está um pouquinho com o nosso tempo corrido. E aí eu gostaria de pedir à produção para preparar aquele vídeo do encontro do pai Alex com o padre, né? A gente está falando um pouquinho aqui sobre intolerância religiosa e é bom a gente debater também não só na Umbanda, né, Casqueira? A Rede Multi ela é diversificada, né? A gente acolhe também aos nossos irmãos evangélicos, né? Olha, aqui tem programa de tudo, programa evangélico, programa católico, tem aí o Nicolas, ex-macumbeiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa intolerância religiosa que também atinge tantas outras religiões, que eu vou até posificar um pouco no pai Alex para ele falar um pouco sobre a delegacia da religião e aproveitar e soltar esse vídeo dele do encontro que ele teve com o pai Josineudo, né? O padre Josineudo, que o acolheu, né? Então solta esse vídeo, produção. Então, ficou essa amizade, sempre eu falo com ele, peço a bênção, assim também eu estendo o convite, se eu quiser ir lá, fazer uma pequena missa, uma pequena oração. Dentro da nossa casa, eu costumo dizer o seguinte, eu não vou procurar, porque vocês vão cansar, querem ir embora,
Deus é um só, independente de religião. Nós, seres humanos, é que somos falhos. Então, assim, eu não vou me esconder de trás da minha guia, sendo que eu sei o meu caráter. Eu acho que a nossa religião são pessoas que têm cargos políticos, são babões do governo, estão aí há anos, têm medo de perder a mamadinha do dinheiro, enfim. Por que eu até falei aqui nos bastidores pro pai? Exu te ama, mas eu poderia colocar Laroie Exu, Saravá Exu, Exu limpa, Exu descarrega. Quando Exu chega em terra, Exu diz, Exu limpa, Exu descarrega. Foi jogo político. Foi para atacar os evangélicos. Se não foi para atacar diretamente, foi para dar aquela cutucada. Para gerar o que gerou. Para chegar onde chegou a situação dos gatos. O senhor está me entendendo? Estou, pai. Estou entendendo a ponte que o senhor está fazendo perfeitamente. Né? Porque Laroie Exu existe um significado, uma saudação. Né? Poderia sim ser, seria até mais adequado. Para a nossa religião. Isso, exatamente. Quem falou Exu te ama não é da nossa religião. Porque eu cresci ouvindo, bem rapidinho, eu cresci ouvindo e vendo adesivo sendo vendido, pai. Jesus te ama. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Amor. Se você começar, outros vão te acompanhar. Bom, e a gente está aqui já se despedindo aqui do Casqueiro, ele que fez a sua participação hoje no nosso programa da Albanda, uma participação rápida, boa, né?
A gente soube um pouco da história do Casqueiro também aqui e gostaria que você, Casqueiro, desse as suas últimas palavras também, falando um pouco sobre intolerância religiosa, deixando a sua mensagem para o público que nos assiste. Vá não, Casqueiro. Eu Vá vou agora dar não, só, Casqueiro. eu vou só dizer a você, eu tenho que ir pra casa, meu irmão, que eu tô com um bebezinho pequeno em casa. Com medo de levar uma chamada da mulher. Não, mas tenho que ajudar a mulher, E a porque vida é tá. assim mesmo, né, Casqueiro? Porque a vida é assim mesmo. Mas dizer a você o seguinte: tem gente ruim na igreja católica, gente ruim na igreja evangélica, gente ruim na nossa religião. Mas procure pessoas boas. Está aqui, ó, 2 casas, 2 pais que respeitam as pessoas, né? Porque se ele fosse desonesto, ele teria tomado o dinheiro, ter feito, não resolvido. Mas acredite, quem trabalha com o bem não quer o mal dos outros. Não quer o mal dos outros. E às vezes as pessoas não estão prontas para escutarem o que elas precisam escutar. Então eu queria agradecer o Alan, agradecer a participação e colocar à disposição aí para futuramente a gente bater um papo. Quem sabe eu trago aqui a doutora Silvana, né? Trago aqui o pastor, o tal do Apóstolo Henrique. Apóstolo Henrique, para a gente falar um pouquinho, né? Quem sabe eu mando uma mensagem para ele, mas eu queria agradecer a todo mundo que assiste o programa, porque no único lugar hoje do Brasil que você tem um programa que fala sobre a nossa religião é aqui na Rede Mútil de Comunicação. Qual é a novidade, Casqueiro? Tu disse que ia falar uma novidade? Teve uma novidade, não é isso, ele fez um story falando que tinha uma novidade aí. A novidade? A novidade é que nós vamos passar a cobrir aí as festas dos terreiros. Você que vai para as festas do terreiro, que fica se escondendo, viu? Acho que você vai passar aqui na Rede Mútil de Comunicação. E agradecer mais uma vez ao pai Thomas, ao pai Alex, e pedir a vocês que pensem no que eu disse aqui, tá certo? Está na hora da gente pensar em política. Está na hora da nossa religião ter um representante. Você que recebe dinheiro, você que recebe aí apoio de vereador, deputado, eles nunca fizeram nada pela gente. Nada pela gente. Né? Tem a caminhada com Maria, que eu respeito demais, eu vou, minha esposa é católica, tá certo? Eu vou. Tem a caminhada também, messejando, Casqueiro, que é da intolerância religiosa. Tem aí o Aleluia, né? Tem aí também o encontro dos evangélicos. Então está na hora da gente parar de besteira, deixar todo mundo se respeitar. A gente não presta conta a você, a gente presta conta a Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Uma vez eu estava dentro de um culto e um pastor falou bem assim: tem gente aqui que vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, faz célula dentro de casa e vem domingo. Está com o coração tão vazio. Tem gente que vem uma vez só e o coração é mais cheio de amor, de prosperidade, de querer o bem, do que quem está aqui todos os dias. Pare para pensar. Não seja intolerante, que a intolerância não leva a nada. Vamos lá, Pablo Giovanni. Bota o intervalo. Casqueiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que a gente possa se ver mais. Você é gente obrigado boa, por gente essa boa. oportunidade que o senhor abriu aqui na Rede Mútil. Eu quero dizer, quiser fazer trabalho é o pai Thomas ou o pai Alex. Eu não faço mais trabalho de jeito nenhum. Eu tô me sentindo importante, né? Porque ele quis participar, né? Então, tô me sentindo importante. Então, enquanto o Casqueiro vai saindo aqui, já fez a sua despedida, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre... Muito obrigado, Casqueiro. Grande prazer. Sobre a matança, ideia sobre contigo. esse culto. Valeu. Que ele é bastante criticado, né? Que é a questão da matança, né, pai? Então, o senhor disponibilizou uma foto pra gente aí de uma matança na Quibanda, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco pra gente sobre esse culto que é realizado, né? Uma comparaçãozinha sobre essa questão do gato também, que a gente não mata gato na Umbanda, né? Nem na Quibanda, né, pai? O senhor pode falar um pouco pra gente? Sim. Primeiro mandar aí um grandíssimo salve aí o pessoal de Sobral, né? Que é a terra que eu vim. O pessoal da Umbanda, os umbandistas que tem lá, amigos meus, né? O pessoal do Candomblé, enfim, de todas as religiões. O programa é sobre isso, né? Sobre a questão da intolerância, né? Um salve aí pro pessoal do Templo Reino de Musfim, certo? Minhas filhotas, meus filhos. E é isso aí, né, gente? A questão do sacrifício animal, né? Que o termo mais adequado seria isso. Vamos pegar a palavra sacrifício. Nós temos sacrifício, então sacro ofício. É o ato de sacralizar dentro do nosso entendimento aquele ritual, aquele pedido, aquele objetivo. Entendeu? Nós entendemos que o sangue, ele é um elemento que traz uma energia vital. Então, para tal, a gente utiliza ele para realmente Exu trabalhar naquela situação, naquela questão, certo?
é feito tudo dentro de um fundamento, existe um preparo, certo? O animal ele é resguardado e jamais sob os olhos da sociedade no intuito de chocar, porque nem todo mundo entende, né, o objetivo do sacrifício. Mas da maneira que foi colocado ali, infelizmente imputado a nós da macumba, né, como eu falei num vídeo meu em geral, mas pegando mais pro lado da quimbanda, porque quem entende sabe que nós sim trabalhamos com sacrifício animal, é totalmente irresponsável, certo? É algo, enfim, não tem desumano, palavra. Né, pai? Acho que é a melhor palavra que a gente pode falar. Não tem palavra. E assim, é muito interessante o raciocínio do pai Alex. Eu já tinha pensado a esse respeito, né, também, e coincidentemente ele colocou aqui muito bem. Parece realmente algo bem manipulado, parece uma montagem. Eles não vão mandar investigar, porque se investigar vai achar de onde vem, entendeu? Aí só jogou pra gente ser atacado e atacar, mas a gente ser colocado como errado. Isso. Infelizmente, a política entrou dentro da religião, o ser humano se vende, se corrompe, e aí acaba separando, entendeu? É complicado sobre isso aí. Então é um ritual de fundamento, é um ritual feito, né? Existe toda uma questão de fundamento, né? Fundamento a gente não aprofunda, né? E um objetivo para que seja feito. Mas jamais para afrontar, chocar, desmerecer, desfavorecer, porque nós entendemos que para que haja um bom não precisa necessariamente ter um ruim, né? Eu posso ser bom e você também pode ser bom. Eu na minha área e você na sua. Com certeza. Certo? Mas o sacrifício animal dentro da quimbanda passa longe daquele absurdo que a gente viu ali. E aí, o Casqueiro, ele fez a sua despedida aqui com a gente, né, pai? A gente tá nesse debate maravilhoso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pai Alex, né, porque o senhor foi o autor desse nosso debate, né? O senhor conversou comigo nas nossas redes sociais, dando a dica da gente debater, fazer um debate assim com mais pais de santos, né? Mudar um pouco do formato, foi um formato maravilhoso, né? Ganhamos mais tempo no nosso programa hoje, tenho certeza que vai ser bastante assistido. E a mensagem ela foi passada, né, pai? A mensagem de defesa da nossa religião, a mensagem do nosso pronunciamento, né? De um pouco mais da nossa cultura. E eu vou pedir aos pais, né, a cada um de uma vez, que possa falar a sua mensagem, né, sobre a intolerância religiosa, deixar o seu repúdio aqui para o nosso público. 2 horas de programa, né? Olha aí. deixar a sua mensagem de repúdio e, ao mesmo tempo, uma mensagem de acalento para o nosso público. Quando aconteceu os ataques, né, também falei em áudio nos grupos de Umbanda. E aí tive a ideia ou a intuição, né, ou as próprias entidades, de fazer o vídeo, onde outros irmãos viram e foi se propagando, e outros irmãos foram dando a cara para falar desses ataques que aconteceram, que a gente repudia, continua repudiando, nós não praticamos aquilo, o irmão da Quimbanda está aqui, pode falar isso também. Então aquilo que aconteceu na cidade de Fortaleza, né, a gente não pratica aquilo, a gente não faz aquilo. Então, para você que está aí do outro lado, né, você que está vendo, né, assistindo de todo o Brasil, de qualquer lugar do mundo, né, pelo canal Hora da Umbanda, né, no YouTube, nós umbandistas repudiamos aquilo. Até porque eu tenho um amigo pastor, tenho família evangélica, né, tenho família católica, tenho amigos padres, né. Então, muitos vieram me perguntar. E dentro do fundamento da Umbanda, o pai está aqui para falar sobre a Quimbanda, como ele já falou, né? A gente não pratica essa loucura, ninguém picha, a gente não sai da nossa casa para fazer esse tipo de coisa que não tem um mínimo de fundamento. Então eu deixo aqui o desafio, mais uma vez, como eu falei mais cedo, como eu pedi no vídeo também na minha rede social, né? Olhe, governador, o prefeito, busque investigar. Aqueles deputados que criticaram a frase do Exu lá no Dragão do Mar, por que vocês não estão unidos pedindo a investigação desses ataques? Porque eu acho que vai chegar em pessoas da própria igreja evangélica que mandaram ali pessoas fazer esse tipo de coisa. Então eu deixo aqui o pedido, né? Se for feito, mas não vai ser feito, porque vai passar adiante, né? Adiante vai ficar
para pessoas leigas achar que é a gente continuar sendo atacado, infelizmente. Existindo, né? Então, infelizmente, o preconceito hoje em dia ainda persiste, ainda vai persistir por certos líderes evangélicos, passam coisas absurdas, mas a gente não faz esse tipo de intolerância com outra religião, né? O ser humano, ele é falho. Quem erra é o ser humano, não é a religião que a gente pratica ou que o outro pratica. Então você que está dentro da religião, e aí eu vou falar bem rapidinho para encerrar, o preconceito começa dentro da nossa própria religião. Eu falo muito isso na minha casa e para quem assiste às vezes na live. Você que é da religião, não assume sua religião, você está já criando um preconceito. Você está se escondendo algo que te abraçou, que te acolheu. Então, assim, eu sei que tem família que não aceita, eu sei que tem pessoas que têm vergonha por conta de trabalho, mas faça o mínimo para dizer de onde veio tua vitória, onde veio tua limpeza, a casa que te acolheu, o pai de santo, a mãe de santo que te abraça, né? Faça isso, que eu tenho certeza que a gente vai diminuir essa questão da intolerância. Então, muito obrigado, Alain, muito obrigado a todos aqui da Hora de Umbanda, a produção, por mais um convite, foi maravilhoso. Espero voltar assim que chamar, eu tô aqui. Chamou, eu tô por aqui. Então, muito obrigado, meu irmão Thomas, aqui da Quibanda, tamo junto. Prazer. Convite, né, para ir lá em casa. Me convidar para ir em Sobral, eu também vou lá. Sim. Um saravá de axé para todos, meu pai Nego Chico e minha mãe Cassiana, te abençoe. Maravilha, pai. Eu que agradeço imensamente de coração por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite, viu? E aproveitando aqui que o pai Alex de Ogum, ele está se despedindo, ele que foi um dos autores aí de ficar à frente um pouco da delegacia, a gente vai falar um pouco sobre as artes, a imagem sobre a violência e falar um pouco sobre os crimes, né? Que a injúria qualificada ofender alguém em razão da sua religião ou elementos a ela relacionado, como a gente bem citou, as matanças e também objetos utilizados pela nossa religião, dentre outras religiões também, pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O racismo religioso comum, ofender qualquer grupo religioso ou religião em geral, seja por palavras, destruindo templos e impedindo cultos, também tem uma pena de 1 a 3 anos. E o racismo qualificado, se o racismo for praticado por meio de comunicação social, de publicações em redes sociais, na internet ou publicada de qualquer natureza e também no contexto de atividades religiosas destinadas ao público, 2 a 5 anos de reclusão e multas. Então você sabe onde procurar os seus direitos, basta ir procurar a delegacia responsável pelos crimes religiosos de diversas religiões. E agora a gente vai passar a palavra para o pai Thomas Musifim, ele que veio aqui hoje no nosso programa também, fazendo esse debate maravilhoso, representando a Quibanda, né? E ele vai dar a sua saudação agora ao público, vai falar um pouco sobre a sua repúdia, sobre esses atos de intolerância religiosa e também deixar a sua palavra de acalento ao público. Pronto. Nós da Quibanda, nós temos uma filosofia que diz o seguinte: o primeiro ato que o quimbandeiro deve fazer, a sua primeira vitória, é vencer a si mesmo. Quando você vence a si mesmo, você, de fato, reconhece e se orgulha do que você é. Certo? Então, você que um dia teve... Porque normalmente, Alex, as pessoas nunca procuram pelo amor, né? Vão sempre pela dor. 90% das pessoas que procuram um centro religioso, seja um bando de Quibanda, pela dor, pro povo, é necessidade, né? dor. É a necessidade. Certo? Então, você que foi lá, que o pai, a mãe, o tata, o sacerdote, enfim, seja quem for, abriu a porta da casa, lhe acolheu, a entidade enxugou seus prantos, sabe? O pai, como o pai relatou aqui, isso acontece muito comigo, de ter que acordar de madrugada, aquela coisa toda, para cumprir a missão, porque nós escolhemos essa missão, né, pai? Então nós temos que honrar e cumprir com honra. Desculpa lhe corrigir, a gente foi escolhido, né? Não tem pra onde correr, né, pai? Eu já tentei desistir, mas não deixaram, não. Eu, pelo contrário, eu gosto. Por enquanto, não sei daqui pra frente. Mas assim, retomando, gente, aqui a questão. Então, não há razão para você se envergonhar daquilo que tanto lhe serviu, daquilo que tanto lhe ajudou. A gente sabe que não é fácil, né? É muito válido esse debate, mas a gente sabe que a intolerância ela vai sim permanecer e vai continuar. Então,
ao invés de nos degladiarmos, porque como bem disse pai Alex, eu concordo, a maior parte da intolerância parte da própria religião, dos próprios irmãos, vamos nos unir, certo? Vamos procurar fazer como as demais religiões fazem, eles se unem e fazem acontecer e realmente acontece. Então eu acho que a gente deveria pensar dessa maneira, certo? Nos unir, procurar realmente nos fortalecer, certo? E você que sofreu qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de provocação, a lei está ali para lhe assistir. Por favor, não deixe passar, sabe? Piadinhas, macumbeiro, chuta que é macumba, sabe? Não, isso não pode passar. Não deixe passar, procure o direito, porque é através da sua atitude, certo? Que a gente vai conseguir fortalecer a nossa permanência, porque querem nos impor uma doutrina que não é a nossa. E a Constituição brasileira, pelo menos na teoria, ela é para todos. Então vamos ser resistência, sempre resistência. Agradecer a presença do pai Alex, ao Alan. Tamo junto. Mais essa oportunidade de eu estar aqui e, enfim, deixar aqui meus agradecimentos. E é isso aí, somos mais fortes. E é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter participado aqui conosco desse programa aqui na Rede Multi TV de Comunicação, aqui no programa Hora da Umbanda. Agradecer também aqui a minha equipe que trabalha comigo aqui no programa Hora da Umbanda e deixar o nosso axé, a nossa saudação, né, os nossos respeitos, como o Olga João, que é o nosso parceiro, ele também sempre fala, são minhas bênçãos e meus respeitos também, né, pai? Então, até mais, muito obrigado, né, a bênção a vocês. Mãe Cassiano, ele abençoe. Amaral te abençoe. E ficamos por aqui até o próximo final de semana, até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, às 19 horas aqui na Rede Multi TV de Comunicação. Axé, meu povo. Saravá. Laroí.